voltei, como prometido, para fazer o vídeo do pré-operatório, né? Fiz dessa vez certinho, um roteiro bacana, porque são muitas informações, então vou tentar ser o mais breve possível para esclarecer todas as dúvidas, né? Porque eu vou falar da minha experiência. Claro que cada médico vai proceder de uma forma, mas aqui na minha região, né? Que eu moro no Pará, Castanhal, né? No caso, a minha cirurgia vai ser em Belém, né? Então eu vou contar como que tá sendo aqui essa experiência, porque eu sei que em cada canto, valores, métodos são diferentes, então eu vou dar o meu relato com as perguntas que o pessoal mais me pergunta, tá? Na vida real, na internet nem tanto. Mas como o pessoal pergunta, tem muita curiosidade, então eu acho que isso é uma coisa que as outras pessoas, né, na internet vão ter e que eu tive e passei por tudo isso. Então vou dar várias dicas de como proceder e como foi que eu fiz, quanto eu gastei, quanto eu vou gastar no total, que ainda tô fazendo as contas porque a minha cirurgia é daqui 3 dias. E tudo mais, eu vou dizer tudo pra vocês, beleza? Então, se você quiser, continue assistindo o vídeo, tá? E é isso, bora lá! Pamela, e como foi quando você resolveu, como foi a consulta, exames, consulta, tudo isso o pessoal gosta de saber, então eu vou falar detalhadamente aqui, né? Então vamos lá. A primeira consulta que eu fiz foi no ano passado, né? Então, esse ano estamos em 2021, então em 2020, dezembro de 2020, eu quis fazer uma consulta prévia para saber mais ou menos o valor, saber se o médico realmente me indicava, algumas coisas, né? Algumas dúvidas que eu queria ver se realmente era o médico, porque eu pesquisei bastante com pessoas que já fizeram com ele, pessoas que trabalharam com ele indiretamente, enfim, com cirurgias dele, né? E eu gostei muito do que me falaram e eu queria fazer uma consulta para ver se realmente era um médico que eu ia ter afinidade, né? Porque é sempre indicado você ir para vários médicos. Eu não fui em vários médicos, eu pesquisei bastante, né? Na minha região e na minha cidade, que eu moro no interior, né? Não é em capital, a capital do Pará é Belém, né? E ele é de Belém. Então eu preferi fazer a cirurgia, né? Ele me indicou fazer em Belém e irei fazer a cirurgia em Belém, tá? E é esse médico que eu não sei se eu posso falar o nome, eu esqueci de perguntar pra ele se eu podia expor, mas eu vou falar isso num próximo vídeo, tá? Porque eu tenho que perguntar pra ele, gente, eu não posso expor o nome de um médico, né, sem ele dar autorização. Então, por enquanto, não vou falar o nome do médico, beleza? Então, vamos lá. A consulta. Como foi essa primeira consulta que eu fiz há um ano atrás? Eu fui lá, né, e o que ele pergunta? Primeiro, ele avalia, ele fala os riscos e o orçamento. Então, vou detalhar como que foi essa consulta, pelo que eu me lembro, tá? Então, assim, o que ele avalia? Ele avalia nossas preferências. Então, ele vai perguntar o que você prefere, né? Por que você quer fazer aquela cirurgia plástica, né? Eu falei, né, que eu tinha mamas pequenas, queria aumentar, né? E ele vai avaliar o corpo, gente. Então, já vão com uma roupinha assim que dê pra baixar e tal, porque ele vai ver, né? No caso do silicone, ele vai ver as suas mamas, né? Então, não fiquei com vergonha, eu sei que a gente tem vergonha de médico, mas ele vê tanto peito por aí, tanta coisa que eu disse, não é o meu que ele vai se abalar, com certeza, tá? Então, ele super educado, super gentil, super profissional, tá? Eu fui com meu namorado, o namorado deu várias dicas também, assim, me ajudou bastante. E é isso, né? Mas aí, se você não tem um parâmetro, você pergunta pra ele, você pode perguntar pra ele. Eu já fui sabendo o que eu queria, né? E no final deu tudo certo, porque tudo que ele me indicou deu certinho, eu vou explicar isso mais pra frente, tá? A segunda coisa que ele me falou foram os riscos, né? Então aqui eu vou dizer pra vocês quais são os riscos. Provavelmente tem muitos mais riscos, porque quando eu fui assinar o contrato, tem outras coisas, né? Claro que ele vai dizendo ao longo das outras consultas, mas a primeira coisa que ele falou foram os riscos, que é queloide, hematomas, seromas, perda de sensibilidade, trombose venosa, encapsulamento de prótese, rejeição, entre outras coisas, edemas, enfim. Por quê? Porque a gente sabe que tem esse risco, né? Como eu falei no outro vídeo, tem muitos riscos. A gente vai fazendo sabendo que pode não dar totalmente 100% certo. Por isso que a gente tem que orar muito, pedir muito, força na natureza, força a Deus, força a todo mundo pra que dê tudo certo. E a gente também tem que seguir tudo certinho pra que dê tudo certo. Porque tem gente que faz tudo errado e depois vai reclamar que foi o médico, tá? Então tem que procurar fazer tudo certinho. Eu vou dizer aqui como fazer tudo certinho, que eu espero que dê tudo certo, né? Então depois a gente vai saber se funcionou as minhas diquinhas ou não comigo, né? Então é isso. Que mais que ele fala nessa consulta? A questão do orçamento, né? O que entra nesse orçamento que o médico dá pra você?
a prótese, né, que é um valor à parte, o valor da equipe médica, que no caso é a equipe dele, ele é a equipe dele, ele já dá o valor, no caso do hospital, como é tipo uma parceria, acredito que ele já faça nesse hospital há anos, então ele já dá o valor. O anestesista, que também é por fora, que tem que fazer uma consulta, que eu vou já falar sobre isso, tá? Então ele dá esse valor, eu peguei esse valor base, mas eu já sabia que ia aumentar, porque, né, a cada ano, como eu demorei um ano pra fazer depois, aumentou um pouquinho, tá? Mas se você fizer essa consulta, você já vai ter mais ou menos uma base do básico que você vai gastar, porque você vai gastar muito mais do que isso que eu vou contar pra vocês, tá? Porque tem gente que fala, é só o valor ali e pronto. Não, a gente tem muito gasto por fora e eu vou falar pra vocês o tanto de gasto que é isso, tá? Então, aí ele fala mais ou menos o tamanho da prótese já, que ele indica, ele fala, caso você queira saber mais ou menos, pra você ter uma base. Ele olha assim, ele me olhou, né? Ele falou, realmente, suas mamas são bem pequenas, é só uma inclusão de prótese, não vai precisar da mastopexia, que é aquela que tira pele, gordura, é só inclusão de prótese. Então, o meu caso, é isso que eu vou falar pra vocês, porque cada caso é um caso, ele sempre fala. Valores sempre depende, né? Então, as pessoas acham assim, porque a fulana colocou foi tanto, eu vou gastar tanto. Não, cada caso é um caso. E outra, depende muito da região. Como eu acompanho muitos relatos, a maioria das regiões, sul, sudeste, centro-oeste, é muito barato. E vamos supor, eu já vi meninas relatando que gastaram 8 mil em tudo. Tanto equipe médica, com prótese, remédios, exames e tal. E eu gastei muito, vou gastar muito mais do que isso no final, né? Tô gastando ainda, tá? Então, quando eu estiver no pós, que acabar tudo, eu vou fazer outro vídeo pra dizer, olha, foi tanto. Mas, por agora, eu vou dizer os gastos que eu tive, tá? Ao longo do vídeo, tá? Porque o pessoal pergunta, quanto tu tá gastando, né? E realmente, pra fazer uma cirurgia tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Eu falei no outro vídeo, dinheiro. Tá? Então é isso. Vamos lá. Próximo ponto. Próximo ponto que eu vou mostrar pra vocês é a minha caixa. Minha caixa linda que uma amiga minha maravilhosa me deu. E que é a minha caixinha de silicone. Então tudo que era exame, consulta, prescrições, tudo é dentro dessa caixa. Então essa é a caixinha do meu silicone que eu vou mostrar pra vocês. E vou falando tudo, tá? Então vamos lá. Exames, né? Quando você fala, você vai fazer uma cirurgia, você pensa, na cirurgia. Mas antes, o pré-operatório são muitas coisas. E uma delas é os exames. E esses são todos os meus exames aqui, todos feitos. Glória a Deus, tá? E as pessoas têm muita curiosidade pra saber a questão dos exames, tá? Então eu tenho uma lista aqui e eu vou falar, porque não tem como eu mostrar. Até porque cada médico vai indicar os exames de acordo com o trabalho dele, o que ele acha de importante. Então, nem sempre o que é pra mim é pra outras pessoas. Já vi exames, outras pessoas fizeram outros exames e eu fiz outros, né? Então, vamos lá. Os exames, eles indicam fazer um mês antes. Então, tipo, você não pode fazer um exame no começo do ano e fazer uma cirurgia no fim do ano, né? Você tem que fazer com um mês antes. Os exames laboratoriais têm que ser feitos com um mês de antecedência, né? Então, como minha cirurgia vai ser dia 10 de janeiro, 10 de dezembro, desculpa, eu comecei a fazer os exames dia 10 de novembro, tá? Alguns eu fiz antes que não são laboratoriais, que não precisaria ter essa data, que podia ser um pouquinho antes. E por que eu fiz antes? Por conta do Outubro Rosa. Então a gente sabe que a campanha do Outubro Rosa, ela é muito importante, né? A questão do câncer de mama. Então eu peguei muita promoção. Então fazer a cirurgia em dezembro é maravilhoso, né? Primeiro que é um período de festas, que se você trabalha, geralmente você vai ter férias, como foi o meu caso, eu dei férias para as meninas da academia, então elas vão ficar malhando em casa, com os treinos que eu já gravei, tá? E peguei isso aí, que foi os últimos dias do Outubro Rosa, pra fazer alguns exames, que peguei alguns descontos, né? Como ultrassom das mamas, raio-x. Foi esses dois que eu tive desconto, tá? Os laboratoriais, como vocês podem ver, são muitos. Eu anotei aqui pra dizer pra vocês, ó. Os laboratoriais foram 27 exames, tá? Tirei sangue só uma vez e deu pra fazer todos os exames. Graças a Deus, eu precisei tirar sangue rapidinho. Mas o do Covid que eu vou fazer antes da cirurgia, um dia antes. Pode ser feito até 3 dias antes, ele falou pra mim, ou no dia. Ultrassom das mamas, né, que eu fiz no período do Outubro Rosa, foi um pouco mais em conta. Raio-x de tórax, ecocardiograma, que ele vai avaliar ali o seu coração, se ele tá bacana lá. Tem o exame, procurei na internet, ecocardiograma, e fiz o teste ergométrico, que eu fiz na esteira, correndo, pra ver a nossa
condição cardiopulmonar, né? Tirei ótimo, assim. Então, e ainda uma consulta com o cardiologista no final. Então, assim, você tem que correr pra fazer os exames. Você não pode ficar, vou fazer uma semana antes. Não. Por quê? Tem a consulta com o cardio. Então, todos esses exames que você fizer, você tem que passar com o cardiologista pra ele avaliar o seu risco cirúrgico. Então, isso tem que ser feito corrido, né? Então, a minha dica é, faça os exames muito rápido, porque, pelo menos aqui na minha cidade, às vezes não tinha no mesmo dia. Era consulta marcada aqui uma semana, daqui 2 semanas. Então, assim, um mês passa muito rápido, tá? Então, se prepare. Quando você for fazer uma cirurgia, se planeje pra ter o dinheiro já, ou passar no cartão, porque é muito caro. A minha dica é, pesquisem. Ah, mas a fulana falou que lá é mais barato. Gente, pesquisem. Teve clínica que eu fui, que os exames laboratoriais, só os laboratoriais, os 27, deram R$900. E eu consegui por 680, né? Então, pesquise. Eu fui em 6 ou 7. Eu pesquisei, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é tudo orçamento de clínicas, tá? Não fiz na mais barata, eu fiz na que eu confiava e que era barata. Era um preço muito bom. Fiz em casa. Eles vieram tirar meu sangue em casa, então foi maravilhoso. Então, assim, sempre pesquisem. Eu não tenho plano de saúde, né? Então foi tudo particular, eu tenho só um convênio que me deu alguns descontos. Mas no total de exames, eu coloquei aqui, ó, que eu gastei em torno de R$1.310. R$1.310, sendo em clínicas que nem são tão caras, tá? Então aqui na minha região foi esse valor. Talvez na sua seja mais barato, talvez seja mais caro. Então pesquisem, vão nas clínicas, façam um orçamento, não tenham vergonha. Porque olha, cada R$10 que você economiza é bom, né? Se você tiver dinheiro pra torrar...